3 ações que ainda estão baratas em outubro, é isso que eu vou aqui te revelar nesse vídeo, tá? Vou citar 3 ações que eu tenho em carteira. E muito mais importante do que isso, eu vou te explicar por que eu tenho essas ações, por que com aportes novos, tanto os meus quanto dos nossos clientes aqui no Clube do Valor, a gente usa esse dinheiro para comprar mais essas ações. Eu espero que isso te ajude a passar a investir com estratégia, né? Com muito mais clareza sobre quais ativos comprar, e quando vender. Essa é a minha missão aqui por trás desse título chamador. Essa é a minha missão aqui por trás desse título chamativo, mas já quero começar citando aqui a primeira ação, que é uma ação de código JHSF3. Bom, essa aqui é basicamente uma empresa brasileira que atua no setor de consumo cíclico na construção civil, né, com foco em alta renda. É uma empresa que viu as ações caírem um pouquinho, tá? Cerca de 2% no último ano, aí já considerando o pagamento de dividendos, que inclusive contribuíram, né, para o investidor não tomar um tombo maior, porque sem dividendos essas ações vêm caindo cerca de 8% nos últimos 12 meses. Agora, por que caiu? O que vem acontecendo com essa empresa nos últimos meses e principalmente por que ela está barata? Tá, vamos lá. Na comparação de ano contra ano, o lucro líquido cresceu 76% e no trimestre a trimestre o crescimento foi de 170%. Agora toma sempre muito cuidado quando você vê manchetes falando só sobre crescimento ou queda de lucro, né? Porque o lucro líquido é basicamente a última linha do demonstrativo de resultado de exercício e muitas vezes entre a primeira linha, que é a receita da empresa, e a última, tem vários fatores não recorrentes que não tendem a se repetir, que não são normais. Até se a gente for olhar aqui o DRE da empresa, a receita líquida cresceu bem menos, cresceu 2% no ano contra ano, embora sim tenha um bom crescimento na comparação trimestral, de 35%. E isso se deu por conta do bom desempenho aí no segmento de shoppings, hotéis, restaurantes e também aeroportos. Já por outro lado, o setor de incorporação imobiliária sofreu, caiu cerca de 20%, porque as vendas contratadas caíram cerca de 15% no período. Só que a boa notícia para a JHSF foi que as despesas com vendas também caíram, só que caíram mais do que as vendas contratadas, caíram 35%. O que não permitiu que essa queda de vendas causasse um impacto ainda maior no resultado final. Agora, por que JHSF está barato? E o primeiro ponto, tá, que fique claro, não é porque as ações estão caindo, e segundo, não é porque ela está cotada a cerca de 4, 5 reais, tá? A cotação é algo que você tem que esquecer, esquece a cotação, porque a empresa ela pode escolher qual cotação ela quer. Se a JHSF quiser passar a ficar cotada a cerca de 47, 50 reais, é só fazer o split, basicamente reduzir em 10 vezes a quantidade de ações em circulação, que vai fazer com que essa cotação aumente 10 vezes também. Agora, uma dica, tá? Um cheiro por trás de uma ação barata, é claro, de acordo com o método que a gente segue aqui no Clube do Valor das ações mais baratas da Bolsa, ele está no indicador EV/EBIT. Se você for ver o EV/EBIT do JHSF, está num patamar bem baixo. E da série histórica, acho que só em 2021 ele esteve tão baixo assim. Lembrando que se esse indicador está negativo, como foi em 2016, é sinal de que a empresa não está gerando EBIT. E, por sinal, abra-se um parêntese aqui, EBIT significa algo muito próximo ao lucro operacional. Por isso que eu falo que um cheiro de se a ação está barata ou não é ver o EV/EBIT. A gente parte dessa métrica aqui no Clube do Valor, só que, é claro, a gente tem uma equipe muito grande, a gente tem mais de 150 pessoas aqui na nossa equipe e a gente dá uma limpada aí nos números da empresa e a gente transforma esse EV/EBIT em algo que a gente chama de Earning Yield, que seria o lucro operacional dividido pelo Total Enterprise Value, e o Earning Yield da JHSF é de 17,25%. Por isso ela está lá na lista das 20 mais baratas da Bolsa e está na minha carteira. Eu quero te alertar para o maior erro do investidor médio. E para isso, né, cabe esse contexto. Se você não pulou esse vídeo, você viu que eu invisto em ações baratas com base no earning yield dessas ações. Tá? Daqui a pouco eu vou te explicar como você pode usar essa mesma estratégia. Mas antes de te dar acesso a uma boa estratégia, eu preciso te ajudar para que você não cometa erros comuns que grandes investidores cometem ou que também a grande parte dos investidores comete. E eu quero te perguntar se você se identifica com a seguinte situação. Tá? Você está lá bem no teu trabalho, já eventualmente começou a montar família, já constituiu patrimônio imobiliário, já comprou seu imóvel ou está ali financiando o imóvel próprio e aí começa a ver o dinheiro sobrar, o dinheiro vai sobrando e você resolve investir além do feijão com arroz da renda fixa
resolve ir para a bolsa. E aí que você começa a acompanhar vários sites de notícias econômicas, começa a ler tudo que é notícia sobre ações listadas, sobre a B3, o mercado interno, o mercado externo, commodities, a relação do Brasil com a China e por aí vai. E depois de ler muito sobre o assunto, você nota que tem algumas ações que são queridinhas entre os analistas. Tem várias reportagens tipo essa aqui, né, que falam dos papéis mais indicados, aí cito, sei lá, recentemente estão citando bastante Itaú, Eletrobras, Sabesp, etc. Ou ainda você vai num grupo de WhatsApp dos amigos e todos estão falando que estão comprando a ação X, né? Todo mundo fala que Cogna é 15, agora essa aqui é a grande ação que está começando a subir e não vai parar mais. E aí você que não tem tanto tempo para cuidar dos seus investimentos, que já está constituindo família, já está trabalhando pra caramba, tem teus hobbies, pratica esportes, etc., acaba atalhando, acaba fazendo o que está todo mundo fazendo, comprando o que está todo mundo comprando. Às vezes, inclusive, procurando apenas fatores que confirmem as suas crenças, né? Um viés chamado de viés da confirmação. Agora, qual o ponto, tá? O ponto é que fazer só o que os outros estão fazendo, muitas vezes te faz entrar no que é chamado de efeito manada. E para explicar o efeito manada, eu gosto de mostrar essa tabela aqui, que compara investimento em fundos de ações com desempenho da bolsa no período, para você ver como em períodos em que a bolsa está crescendo mais, como foi o ano de 2007, por exemplo, os investidores colocam mais dinheiro em ações. E em períodos em que a bolsa está indo mal, como foi entre 2013 e 2015, investidores tiram dinheiro da bolsa. Isso acontece a nível da bolsa como um todo ou também a nível de ações individuais, né? Quem nunca aqui comprou uma ação por dica de alguém e essa ação despencou, seja lá por conta da variação do preço da commodity que tem ligação com essa empresa, ou por conta de uma guerra nova que tenha estourado, ou por conta de questões políticas, né? Algum político aprovou algum imposto novo que acabou se refletindo de forma negativa no setor daquela ação. E aí do nada todo mundo falando que é hora de vender. Começa as manchetes. Será que é hora de vender? Essa é hora de vender e por aí vai. E aí seus amigos ficam preocupados. Enfim, acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Quando eu falo que esse é um erro muito comum, quero te apresentar essa história aqui. A história do fundo que mais rendeu na década de 2000 nos Estados Unidos. Esse fundo rendeu quase 20% ao ano, altíssimo retorno, numa década que foi ruim para as ações globais como um todo. Que mesmo que o fundo tenha ido muito bem, o investidor médio, né, que a gente chama de cotista, essa barra vermelha do gráfico, e o seu dinheiro cair. Esse cara perdeu na média 11% ao ano. O que está por trás desse erro e desse comportamento de comprar o que está em hype e vender o que não está em hype, ou comprar a bolsa quando está todo mundo otimista e vender quando está todo mundo pessimista, é chamado de efeito manada e é algo que é resolvido quando você tem estratégias claras de investimentos. É por isso que por trás dessas 3 ações que eu vou citar nesse vídeo, tem uma estratégia por trás, uma estratégia totalmente sistematizada, matemática, que a gente chama de estratégia das ações mais baratas da bolsa. E é por isso também que tanto eu, Ramiro, quanto todos os clientes aqui que a gente atende no Clube do Valor, que são famílias que investem às vezes 20 milhões com a nossa ajuda, às vezes 10, às vezes 7, às vezes 1 milhão, às vezes 500 mil, todos eles têm em comum uma estratégia macro, um negócio que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é, num resumo, um desenho ideal de como deve ser a tua carteira, do quanto você deve investir em ações brasileiras, do quanto você deve investir em ações norte-americanas ou em renda fixa e por aí vai. E investir com essa estratégia é uma forma de você se ver mais forçado a fazer justamente o contrário do efeito manada, a comprar na baixa para depois vender na alta. É isso que a gente faz no rebalançamento, acontece a cada 3 meses e, para exemplo, quero mostrar aqui uma carteira que seja 60% ações, 40% renda fixa. Se essa carteira aí, depois de um trimestre bom para as ações, ficar com esse peso aqui, 66% em ações e 33% em renda fixa, o que o rebalanceamento diz? Para você usar novos aportes para comprar renda fixa ou até mesmo vender um pouco das suas ações para comprar renda fixa, nesse caso indo no caminho oposto do efeito manada. E aí se você pensa, poxa Ramiro, mas eu nem tenho um desenho ideal de carteira, eu só vou comprando mesmo, eu nem tenho tempo para isso. Ou caso você ainda tenha se identificado com a história que eu contei aqui, eu preciso te dizer, e ser muito franco, que a gente resolveu abrir de forma 100% gratuita um serviço que a maioria das pessoas paga centenas de reais por mês, às vezes milhares de reais por mês para ter acesso. Esse serviço é uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos. E aí, se você pegar a sua câmera agora e apontar a câmera do seu celular para o QR Code que apareceu aqui na tela, ou ainda, se você está assistindo pelo celular, né, você clicar no primeiro link na descrição e preencher um rápido formulário, você vai concorrer a uma das 5 vagas restantes aqui para essa semana, para as nossas sessões de consultoria de investimentos gratuita aqui no Clube do Valor. Você vai ter acesso a uma conversa de cerca de 1 hora com um especialista aqui do Clube do Valor, o mesmo especialista aqui
O Henrique, seguidor aqui, gostou muito, comentou aí se sentir muito mais seguro para investir depois dessa conversa. Beleza? Primeiro link aqui na descrição. Enquanto isso, eu quero citar aqui a segunda ação barata. Segue Barata em Outubro, que segue na minha carteira. E essa aqui, diferentemente da primeira, ela cresceu bastante a sua cotação. Ela subiu já cerca de 31% nos últimos 12 meses. Ela disparou após a divulgação do balanço mais recente. Um dos principais motivos foi o crescimento do lucro líquido, mas também ela viu um crescimento forte na sua receita líquida, o que fez com que essa companhia se mostrasse bastante resiliente, já que a principal commodity atrelada a ela permaneceu em queda, enquanto as ações seguiam subindo. Ainda assim, ela não é uma unanimidade, tá? Não à toa ela está barata, né? Uma ação barata, muitas vezes, é uma ação que tem ali muita desconfiança do mercado. BB Investimentos, por exemplo, rebaixou ela. O motivo foi justamente a queda nos preços da sua commodity e também dos altos custos com frete. Além disso, a semana passada, essas ações caíram cerca de 5%, justamente por receios em relação à sua principal commodity, que, segundo analistas, depois dos estímulos do mercado chinês, perderam atratividade em termos relativos. Só que a gente não trabalha com previsão do futuro, a gente olha se a ação está barata hoje, levando em consideração tudo que o mercado espera dela e muitas vezes, no caso de ações baratas, a espera é pessimista. Não à toa essa ação aqui, que já vou te contar qual é, ela está num setor que está sofrendo muito e ainda assim sobe 31% nos últimos 12 meses. Isso é possível porque ela estava muito descontada, com valuation muito descontada, como ela ainda está. A empresa está com EV/EBITDA aí na faixa dos 4,6, um earning yield na faixa dos 18%. E eu estou falando aqui das ações da CSN Mineração, de código CEMIN3, que é a segunda maior exportadora de minério de ferro aqui do Brasil, atrás somente da Vale, de código VALE3. Já te citei duas ações baratas, vou te contar agora a terceira. Um detalhe, a gente tem 20 diferentes ações baratas nessa carteira que segue essa estratégia de ações baratas. O motivo é para reduzir o risco, porque existe um risco muito grande de uma empresa sozinha, uma empresa individual, cair bastante. A gente não pode correr esse risco com o nosso patrimônio. E outra coisa é que essas 20 ações, elas foram selecionadas aí numa comparação com outras 400 diferentes ações listadas na bolsa, e a gente seleciona de forma totalmente matemática, com uma estratégia que acaba com a subjetividade, facilita muito o trabalho do investidor. Então, como é que a gente faz? A gente pega aí todas as ações listadas na bolsa, a gente começa a passar alguns filtros nelas, né? Primeiro, um filtro de liquidez, segundo, um ajuste nos resultados operacionais e depois a gente ranqueia elas de acordo com o seu earning yield. Aí a ideia é manter essas 20 ações na carteira e fazer rebalanceamentos, ou seja, ajustes nessa carteira de 3 em 3 meses. No passado, nos últimos 25 anos, a carteira de ações baratas superou em muito uma carteira de ações caras e a média do mercado. E se você quiser aprender a investir com essa estratégia, eu quero disponibilizar de forma totalmente gratuita um e-book que explica como essa estratégia funciona no detalhe e ainda revela quais são 10 das 20 ações mais baratas da bolsa. Para baixar esse documento, basta apertar aqui no segundo link da descrição ou nesse card aqui, né? É isso? É isso. Enquanto isso, vou citar aqui a terceira ação barata que está na minha carteira, segue barata em outubro, e é de uma empresa que caiu cerca de 7% no último ano, com dividendos a queda mais branda de 2%, que também é uma mineradora, ou seja, também tem seus resultados bastante atrelados ao minério de ferro, commodity que caiu cerca de 9% no último ano, só que apesar dessa má notícia, os resultados recentes foram bons, né? O lucro líquido cresceu cerca de 210%, é claro que sempre que a gente tiver uma manchete assim, com o lucro crescendo muito, é importante ressaltar que existem motivos não recorrentes. Nesse caso aqui foi um desinvestimento, né? A venda de uma subsidiária na Indonésia, que acrescentou mais de 800 milhões ao caixa da empresa. Ela também vendeu, né, 10% da Vale Base Metals para Manara Minerals, ou seja, esses eventos aí não recorrentes puderam dar um respiro de alívio para essa empresa no fim do semestre. Agora resta aí ver como é que os números vão se comportar no próximo ciclo, né, na próxima divulgação de resultado. Agora, o fato é que essa empresa está barata, tá? Ela sofre muito com essa expectativa de um futuro pior por conta do minério de ferro, por isso seu EV/EBITDA está lá no chão e por isso seu earning yield está lá em cima, com um earning yield de mais de 20%. Essa ação aqui é a Vale, código VALE3, e aí você me conta se você tem uma dessas 3 ações na carteira e se você por acaso se identificou com a ideia de investir com base em estratégias muito claras e quer um analista aqui do Clube do Valor dê uma olhada na tua carteira, entenda o que está legal, o que dá para melhorar. Lembre-se que para quem assistir esse vídeo, a gente está liberando 5 vagas ainda para essa semana para sessões gratuitas de consultoria de investimentos, que é só apertar aqui, preencher um rápido formulário, esperar um contato nosso de um DDD do teu estado para fazer o agendamento. E se você quiser continuar aqui comigo no YouTube, vou deixar aqui do lado um vídeo bastante complementar a esse. É isso, um grande abraço e até mais.